estudantes da EJA, sexta etapa, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Nesta aula, teremos o seguinte objeto de conhecimento: procedimentos de apoio à compreensão e discussão oral. Detalhando este objeto, trataremos da paráfrase e citação, certo? Vamos iniciar esta aula. Olá, turmas da sexta etapa da EJA. Começamos esta aula com uma indagação, uma pergunta, na verdade, duas. A primeira delas é: você já teve que explicar para alguém, com as suas próprias palavras, algo que ouviu no rádio, viu na TV ou leu no celular? Já precisou fazer isso? Certamente. Ou até mesmo você estava ali no seu caminho, para a escola, para o trabalho, para a igreja, viu algo diferente, inusitado e quis contar para alguém aquilo que você presenciou. Certamente isso já aconteceu. E bom, quando você faz esse processo de contar para alguém, você conta com as suas próprias palavras. Você utiliza o seu entendimento sobre aquela situação, sobre a reportagem a qual você assistiu ou sobre o livro que você leu, por exemplo, para poder, de fato, contar para esta outra pessoa, certo? Além desse questionamento, temos um outro. Eu disse que eram dois, correto? E aí a nossa segunda pergunta é: como você faz para a pessoa entender direitinho o que você quis dizer? Bom, certamente você enriquece com detalhes. Se há pessoas envolvidas no acontecimento, você inclusive tenta criar vozes para aquelas pessoas, para diferenciar ali o seu momento de contar aquela história, de recontar, na verdade, aquela situação que você presenciou. Enfim, você busca contextualizar da melhor maneira possível para quem está ouvindo ali o seu recontar possa entender, correto? Mas essas duas perguntas nos conduzem à reflexão que, na verdade, isso nos mostra que é possível recontar aquilo que nós observamos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós assistimos, visualizamos em algum lugar. Você pode contar tudo isso para outras pessoas, seja da forma falada ou na forma escrita. E sempre que você faz isso, você utiliza o seu próprio entendimento. Você faz o quê? Você usa as suas próprias palavras, certo? Para reforçar esse entendimento, eu convido aqui, o meu parceiro desta aula, meu primeiro parceiro, meu primeiro convidado, Marco Quintiliano, tem um recado para nós. Vamos observar? Vamos lá. Olá, estudantes. Eu sou Marco Quintiliano. Trouxe para vocês uma frase muito conhecida minha. Nada vem do nada. Este autor, ao dizer que nada vem do nada, nos mostra e nos reforça que, na verdade, tudo que nós aprendemos, tudo que nós conhecemos, veio a partir de alguma coisa. Não vem do nada, certo? Então, ou você aprendeu a partir da sua vivência, você aprendeu com os mais velhos, seus pais, seus avós, tios, enfim. Você aprendeu na escola, com os seus professores, com os seus colegas de turma, ou de repente na igreja, com o seu líder religioso, ou no seu trabalho, com as pessoas que são ali mais experientes e dividem ali o trabalho com você. Enfim, você sempre vai aprender as coisas a partir de algum lugar. As coisas, os seus entendimentos, elas não vêm do nada, elas vêm de algum lugar, correto? E é exatamente isso que Quintiliano nos mostra a partir dessa frase tão interessante, correto? E aí, retomando aquela ideia de que nós podemos recontar as coisas, já que já entendemos que as coisas vêm de algum lugar, elas não vêm do nada. Agora, eu convido mais um colega para esta aula. E, de fato,
É uma honra, porque quem vai participar conosco agora é Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa vai, inclusive, declamar um dos seus poemas mais célebres. Então, venha para esta aula, Fernando Pessoa. Olá, estudantes. Eu sou Fernando Pessoa. Vou declamar para vocês um de meus poemas, chamado Mar Português. Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Agora é com você, professora. Certo, muito obrigada, Fernando Pessoa, por nos brindar com sua ilustre presença nesta aula. E neste poema de Fernando Pessoa, nós temos uma de suas frases mais célebres. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, mas eu quero que vocês se recordem do seguinte: apresentaremos uma paráfrase deste nosso poema aqui, tá bom? E nesse poema Mar Português, o que acontece? Observamos então que Fernando Pessoa faz uma referência, retoma um momento em que Portugal foi uma nação que era uma potência das navegações. Isso é um fato histórico. Houve um tempo em que Portugal era uma grande potência, uma potência das navegações, e nesse processo explorou aí rotas alternativas para chegar às Índias, para obter aí as especiarias, que era algo extremamente valioso naquele momento, né? Valia muito dinheiro, expandiu ali os seus domínios como um império, digamos assim, fazendo aí colônias no processo de exploração e de colonização, tanto no continente africano e asiático e também nas terras que posteriormente seriam o Brasil, correto? Então, nesse processo, Portugal era uma grande potência, era grandioso, porém, foi algo que, com o passar do tempo, deixou de ser uma realidade. Porém, a lembrança de um período em que o país foi grandioso continua a existir aí no imaginário coletivo da população portuguesa, do povo português. E nesse poema, então, o autor retoma esse processo em que, sim, o mar trouxe grandes glórias, mas também trouxe muitas dores, não é? Ao mesmo tempo em que ele vai dizer para nós que quanto do mar é salgado, porque ali há muitas lágrimas do povo português. Porque, sim, foi grandioso o processo marítimo? Foi. Porém, muitas mães perderam os seus filhos, muitas noivas perderam aí os seus casamentos, os seus futuros maridos, porque aqueles que partiam para as navegações não sabiam se retornariam. Eram viagens longas, viagens muito difíceis, e eles não sabiam se retornariam. Se retornassem, teriam a glória. Mas se não, sabemos que o desfecho não era desfavorável. Então havia muita dor também nesse processo. Porém, esse mar, ao mesmo tempo que é perigoso, era também o espelho do céu. Deus espelhou o céu neste mar. E aí é possível reescrever. Houve alguém que buscou reescrever as palavras, as linhas, os versos desse poema. Refez, porém, mantendo a ideia original. Vamos acompanhar? Olhem só. Então, parafraseando, ou seja, paráfrase, daqui a pouco vamos entender melhor o que isso significa. A imensidão marítima. Ó mar intenso, quanto do teu sabor tem gosto amargo de dor e de clamor. Por tuas rotas, tantas mães sofreram e tantos filhos em prece se perderam. Quantos amores ficaram para trás, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a conquista? Toda a conquista vale, se a alma for grande. Quem quer ultrapassar fronteiras e horizontes precisa ir além dos sofrimentos e dos obstáculos.
Deus te deu, ó mar, perigo e escuridão, mas também foste o espelho da imensidão. Essa reescrita é de Daniele Costa. Vocês perceberam que a ideia original do poema Mar Português está presente nessa reescrita? Porém, a sequência de palavras, a forma de organizar, de trazer a informação está diferente. É isso que nós chamamos de paráfrase. Você faz referência a um texto que já existe, ok? E essa referência é intencional, não é por acaso, porém precisa ser dita e demonstrada que é uma referência, ok? E nesse processo você vai trazer o seu entendimento, vai preservar a ideia do texto original, porém reescrevendo, certo? É o que nós costumamos falar popularmente como escrever com as nossas próprias palavras aquilo que nós entendemos, tá bom? Então isso é parafrasear, certo? E a paráfrase, ela vai estar justamente nesse campo daquilo que nós chamamos de intertextualidade, certo? Existem várias formas de fazer a intertextualidade acontecer. A paráfrase é uma delas e nós vamos então avançar sobre a compreensão desse processo. Vamos lá? Percebam o seguinte, estamos aqui dentro da ideia de intertextualidade. O que é isso, professor, intertextualidade? Intertextualidade é a relação que existe entre textos. É uma relação que é intencional, tá? É quando um texto faz referência a um outro texto que já existe. E essa referenciação é intencional. Normalmente, você faz referência, faz intertexto com um texto mais antigo e que é famoso. Então, você faz essa relação, você intencionalmente cita uma frase que é conhecida, que é famosa, um trecho ou até mesmo a ideia geral daquele texto famoso. Então, você reescreve aquilo com as suas próprias palavras. A intertextualidade pode acontecer de várias maneiras. Pode ser por meio de citação direta e indireta. Isso aqui, normalmente, em textos universitários, acadêmicos, aparece bastante. Pode ser por meio de paródia, paráfrase, que é o que nós vamos estudar nesta aula, por isso está em destaque de cor diferente. Plágio, que deve ser evitado, ok? Porque o plágio é quando eu copio a ideia do outro sem registrar quem é o autor original, ok? E há também a alusão, mas nesta aula vamos explorar a paráfrase, ok? E aí então, entendendo então que a paráfrase é uma das formas por meio da qual um texto faz referência a um outro que já existe, nós vamos avançar e entender algumas questões, como por exemplo, o que é um texto? Lembremos o seguinte, texto é uma unidade de sentido, interação e comunicação, que está sempre em transformação. E aí, normalmente, a gente pensa em texto sempre como algo que é um enfileirado de palavras, algo grande, mas o texto pode ter tamanhos variados, pode ser composto de linguagem verbal, não verbal, muitas vezes ele é apenas não verbal e não possui palavra, mas ele tem essa questão da unidade de sentido e de interação e comunicação entre pessoas, entre interlocutores, correto? E que está em constante transformação. Existem textos que são produzidos na língua que vão se tornando muito famosos, muito célebres. E aí, com o passar dos anos, quando outras pessoas vão escrever os seus textos, eles fazem algum tipo de referência àquele texto anterior que já existe, que já é famoso. Então, é bastante comum alguns textos que fazem referência, fazem aí uma retomada da ideia do hino nacional, por exemplo. Há a Canção do Exílio, que é um poema antigo, escrito na época do Romantismo, por Gonçalves Dias, que já foi revisitado e reescrito tantas e tantas vezes, justamente porque o texto vai se transformando e conforme o tempo vai passando,
novos sentidos vão aparecendo e aí revisitar aquele texto antigo se torna algo inovador, né? E a paráfrase é uma das formas de fazer isso. E o que significa paráfrase, professora? Vamos lá então. Olhem só. Paráfrase tem a seguinte origem de termo. Olhem só, de acordo com Fuchs, 1982, o termo paráfrase tem origem na junção dos elementos para e frases, cujos significados são, respectivamente, ao lado de e ato de expressar por meio da linguagem, ou ainda fala, discurso. Então vejam que a paráfrase é uma forma de expressão que vai estar ali colocada, posta ao lado de uma outra forma. Então, é justamente por esse processo de aproximação. Eu vou, por meio do meu texto, com as minhas palavras, como costumamos dizer, buscar expressar um entendimento que eu tenho a partir de um texto que eu já li, um texto que é famoso e conhecido. Isso é a paráfrase, ok? Para compreendermos melhor, agora assistam a um vídeo. Paráfrase. Trata-se de uma forma de intertextualidade em que um texto é retomado de maneira indireta. Nesse processo, quem utiliza o discurso de outra pessoa preserva a ideia central do texto original. A paráfrase, portanto, consiste em expressar o que já foi dito, mas com palavras diferentes, reformulando o enunciado sem alterar o seu significado. Então percebam que a paráfrase, quando reformula um texto que já existe, faz isso, mas mantendo a ideia do texto original que está sendo parafraseado. Assim como nós vimos no começo, ao lermos o texto Mar português e depois lermos a paráfrase que foi feita dele. Eram palavras diferentes? Sim. Eram construções de frases diferentes? Sim. Mas a ideia original do texto Mar português estava presente. Então, isso é extremamente importante para que, de fato, tenhamos uma paráfrase, ok? Vamos a mais exemplos? Olhem só. E aí, esse exemplo foi extraído do contexto acadêmico, que aí é uma resenha de livro. Resenha já foi estudada aqui neste módulo. Então, contexto acadêmico, a resenha aparece com muita frequência. O texto original diz o seguinte: Capitu tinha os olhos de ressaca, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Essa frase é muito famosa do livro Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis, que é justamente quando ele vai descrever o olhar de Capitu, que é, vamos dizer assim, a personagem central ao lado de Bentinho. É o personagem Bentinho que diz essas frases, essas palavras sobre o olhar de Capitu, correto? E aí, na próxima tela, vamos lá, para que entendamos melhor. Ele diz: Capitu tinha os olhos de ressaca. Pensemos na ressaca não como a ressaca de uma bebedeira, tá, gente? A ressaca aqui tem a ver com algo que é um comportamento do mar. Né? O mar, em algumas situações, se torna muito violento, tá? E essa violência do mar é conhecida como ressaca, tá bom, gente? E aí, então, os olhos da Capitu eram justamente esses olhos de ressaca. Tinha ali, então, uma violência nesse olhar, uma profundidade de mar nesse olhar. De uma cigana, que seria oblíqua e dissimulada, ou seja, como se ela mostrasse que é calma, assim como o mar faz, mas por trás daquele olhar, daquela dissimulação, existia uma vontade de transformação, de não viver daquela forma como ela vivia, talvez, ou até algum tipo de violência. Enfim, essa era a forma como o olhar de Capitu é descrito nesse texto e é uma forma muito famosa, sempre revisitada, certo?
Então, como é que nós poderíamos fazer uma paráfrase dessa passagem? Vamos lá então. Olhem só. Na visão do narrador, os olhos de Capitu causavam um efeito hipnótico, como se arrastassem a pessoa com um olhar misterioso e difícil de decifrar. Então percebam que para esta paráfrase aqui, tem a questão do arrastar. É como se o mar viesse e arrastasse a pessoa, já que o mar está violento, correto? Por isso a ressaca. Então, o olhar dela captura a atenção e traz para si. Percebam, então, que a ideia de falar deste olhar como algo que é hipnotizante, mas é também algo extremamente difícil de decifrar, acontece escrito de uma forma diferente, porque é uma paráfrase. Eu estou interpretando o texto original e escrevendo com as minhas próprias palavras, certo? Vamos adiante, porque temos mais um exemplo. Olhem só. Vamos lá? E aqui, imaginem uma explicação na sala de aula, o professor explicando lá e o texto original dito pelo professor. A fotossíntese, é um processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento, usando luz do sol, a água e o gás carbônico. Então, o professor de ciências ele está explicando esse processo da fotossíntese e tudo mais, correto? Aí lembram do início da aula, quando eu disse assim para vocês, quando eu preciso contar para uma pessoa aquilo que eu observei, aquilo que eu presenciei, aquilo a que eu assisti? Lembram-se disso? Imaginem então que um aluno estava assistindo a essa aula e precisa contar para o seu colega, explicar para o seu colega, porque de repente este colega não pôde ir a esta aula. Então o aluno vai fazer o quê? Vai fazer uma paráfrase, ele vai contar com a forma como ele entendeu para o seu colega o conteúdo da aula. Ok? Então vamos lá? Olhem só, na próxima tela justamente o aluno explicando para o colega. Então, basicamente a planta fabrica o que ela precisa para viver, usando a luz do sol, a água e o ar. Isso é a fotossíntese. Então vejam que o aluno foi mais direto, usou menos termos técnicos para explicar, porém a explicação aconteceu, correto? E aí ele passou a mensagem para o seu colega, ficou tudo certo. E aí o seu colega vai ter o entendimento dele sobre o processo da fotossíntese. E percebam, o professor trouxe a sua explicação de maneira mais técnica, né? Aí usando inclusive a imagem, termos técnicos e tudo mais. O aluno assistiu aquilo, compreendeu, vai transmitir a mensagem com o seu próprio entendimento. Então percebam que o aluno, de certa forma, parafraseou a explicação do professor e também a mensagem que está na imagem ilustrativa. Então percebam, paráfrases acontecendo no cotidiano. E para melhor compreendermos mais sobre a paráfrase, acompanhem este outro vídeo. Qual o papel social da paráfrase? A função social de um texto em paráfrase está ligada à comunicação e compreensão acessível de ideias. Parafrasear é reescrever ou explicar algo com outras palavras, mantendo o mesmo sentido original. Isso tem uma importância social porque facilita o entendimento de informações complexas, apresenta conteúdo para diferentes públicos, como crianças, pessoas com baixa escolaridade ou aprendizes de outra língua, e promove a construção do conhecimento coletivo, já que permite que uma mensagem seja reinterpretada e compartilhada de forma mais clara e inclusiva. Em ambientes como a escola, os meios de comunicação e até nas redes sociais, a paráfrase ajuda a democratizar o saber, tornando-o mais próximo da realidade de quem lê ou ouve. Muito bem, então vocês viram que, por meio da paráfrase, nós podemos simplificar conteúdos que podem parecer mais complexos e, de repente, fazer uma linguagem que é mais técnica e talvez mais complexa se tornar mais simples e acessível para que todos tenham acesso ao conhecimento. E conforme
as pessoas vão avançando no seu grau de escolarização e de conhecimento, então eles vão também subindo o nível da sua linguagem técnica, vão se especializando e tudo mais, mas a paráfrase cumpre esse papel de tornar mais acessível talvez um conhecimento ou um entendimento que possa parecer complexo e difícil e até inacessível para alguém, certo? E aí, em que gêneros textuais é comum que apareça, que aconteça o uso da paráfrase? Então vamos lá rever, olha, por meio da resenha crítica, uma vez que eu estou ali fazendo referência ao texto que está sendo resenhado, ou a novela, ou a música, ou ao livro, enfim, vamos utilizar a paráfrase, vamos reescrever. Assim como no artigo acadêmico ou científico aqui, bastante comum na universidade, eu vou reescrever a ideia do autor que eu estou estudando ali no meu artigo para poder embasar a minha ideia, né? Para poder embasar o meu estudo, eu utilizo a paráfrase, avançando nos trabalhos escolares e acadêmicos. Então, quando o seu professor lhe pede uma pesquisa sobre um conteúdo, pesquise em fontes, mas para que você, de fato, compreenda e construa conhecimento, utilize a paráfrase para escrever o seu texto. E aí, nesse processo, você vai demonstrando o seu entendimento sobre o conteúdo pesquisado. Também as reportagens e notícias, porque a reportagem e a notícia busca contar para os seus leitores, para aqueles que irão assistir, se for de vídeo, correto? Aquilo que aconteceu, aquilo que ouviu das pessoas envolvidas. Então, vai parafraseando os fatos obtidos, as narrativas contadas e assim por diante para compor o texto, correto? Avançando, paródias e adaptações literárias, porque estão sempre fazendo referência a um outro texto literário. Seguindo adiante, nas aulas, nos livros didáticos, materiais pedagógicos, estamos sempre parafraseando o conteúdo escrito por alguém, o texto escrito por alguém, refazendo a revisita desse conteúdo em aulas expositivas e assim por diante. E resumos e sinopses, porque você vai resumir algo que é maior, correto? Um livro, um filme. Então, ao resumir, você também parafraseia a ideia principal do objeto que está sendo resumido, ok? Quais seriam as características de uma boa paráfrase? Vamos lá. É o caráter intertextual, porque você está fazendo relação entre textos, correto? A repetição de uma ideia, no caso da ideia original que está sendo parafraseada. A manutenção do discurso ou sentido primitivo, ou seja, do texto original. E, sim, a presença do aspecto verbal ou não verbal, a depender do texto que está sendo parafraseado, certo? E para ficar mais claro ainda, temos mais exemplos. Olhem só, parafraseando os provérbios populares. O original seria: a pressa é inimiga da perfeição. A paráfrase é: a ansiedade é inimiga da perfeição. O original é: o apressado come cru. Na paráfrase, o ansioso come cru. O provérbio é: cada macaco no seu galho. A paráfrase: cada galo no seu poleiro. O provérbio é: dando que se recebe. A paráfrase é: ajudando que se é ajudado. E para finalizar essa aula, vamos recapitular utilizando o texto do início desta aula, tanto o texto original como a paráfrase dele. Então, vamos lá? Olhem só. Então, já sabemos que é de Fernando Pessoa, a imagem dele aí. Então, teremos de um lado da coluna o texto original e do outro lado a paráfrase. Olhem só como ficou, então. Mar Português foi renomeado como a imensidão marítima. O original dizia: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. A paráfrase: ó mar imenso, quanto do teu sabor tem gosto amargo de dor e clamor. Seguindo adiante, no original nós tínhamos: por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Na paráfrase, tivemos o seguinte: por tuas rotas, tantas mães sofreram e tantos filhos em prece se perderam. Quantos amores ficaram para trás para que fosses nosso, ó mar.
Então percebam que a forma de escrita mudaram as palavras, as construções das frases, porém a ideia do original se manteve na paráfrase. Então, este texto de paráfrase atende de fato à ideia do que é parafrasear. É fazer referência a um texto que já existe, reescrevendo-o conforme o entendimento, utilizando outras palavras, outras construções frasais, porém mantendo o sentido, o objetivo do texto original, ok? Então, assim, encerramos esta aula.